A comissão especial que analisa a proposta de emenda à Constituição que torna permanente o Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, realizou hoje provavelmente uma das suas últimas reuniões para conhecer o relatório e o voto da deputada professora Dorinha Seabra Rezende, Democratas de Tocantins, depois de 2 anos de intenso trabalho de negociação interna, de negociação com o governo. Eu lembro a você que o Fundeb existente hoje acaba esse ano e, portanto, ele precisa ser renovado ou de maneira temporária ou de maneira permanente, que é o que se pretende. Vamos conversar com a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, relatora, que havia apresentado no ano passado um texto de sugestão para discussão com os parlamentares que previa que a participação do governo federal no Fundeb subiria dos atuais 10%, atualmente até menos que isso, para até 40% nos próximos 10 anos. O novo texto trazido hoje, na verdade, encurta esse prazo para 5 anos, mas também cai para 20% a participação máxima do governo no Fundeb. Eu gostaria que a senhora falasse desse recuo, qual foi a construção possível que levou o texto a reduzir tanto o previsto inicialmente pela senhora. Primeiro, acho que é interessante lembrar que o texto, ele conversou com as 2 PECs que estão no Senado com um percentual maior. E a PEC original da deputada Raquel, ele só ficaria tornar permanente, não aumentava nenhum percentual. Qual foi o nosso, todo o nosso estudo agora em termos de viabilidade? Foi de, primeiro, fazer uma mudança maior logo no início. Então, ao invés de aumentar 1% gradativamente, a gente parte logo de 15% para poder realmente chegar às redes mais pobres. Com os 10% que já tem hoje mantidos para o Nordeste, né, basicamente, com o acréscimo novo vai permitir a indução da qualidade chegar a municípios que nunca receberam. Então, se por um lado a gente apresenta os 20% para chegar em 6 anos, a gente dá um salto de maneira bastante significativa em relação ao tempo, a possibilidade de um investimento mais rápido nas redes e, logicamente, também não é por acaso que a gente coloca 2026. A expectativa para saber qual é o movimento econômico do país, como é que a gente consegue, a partir da avaliação da emenda 95, a chamada teto dos gastos, o que a gente consegue a partir daí avançar. Então, eu particularmente, obviamente, tenho todos os estudos que mostram que nós temos um per capita muito baixo no Brasil, a gente está muito abaixo do investimento, mas o texto não se preocupa só em aumentar o per capita, mas também sinalizar para maior acompanhamento, maior fiscalização, um regime de colaboração de estados e municípios. O exemplo dado o tempo todo do Ceará, de como ele conseguiu mudar os seus resultados, vem a partir de um regime de colaboração e de um apoio técnico. Então, a nossa expectativa é que a gente possa votar o Fundeb com os 20% de entrada, né, de complementação da União, e mais do que isso, a gente consiga construir paralelamente nesses anos o Sistema Nacional de Educação, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação, para permitir que a gente possa também, parte desse dinheiro, chegue aos municípios que realizaram o seu esforço de melhoria da qualidade e permitir chegar às escolas. A senhora fala muito em reduzir as distorções. Como, relatora? Na verdade, quando nós colocamos, ao invés da unidade ser Estado, passa a ser as redes, e também colocar um índice socioeconômico, ou seja, os mais pobres, isso vai na lei de regulamentação, inversamente ao recurso. Ou seja, os municípios mais pobres, as redes mais pobres vão receber mais recursos. Isso vai corrigir a distorção, por exemplo, que hoje é a base estadual e tem municípios que têm um volume de recursos ou que estejam no fundo ou que estejam fora, mas são disponíveis para a educação, mas eles não precisam receber complementação. E você olha municípios de Minas Gerais, que é uma grande distorção, é um estado que no conjunto o per capita dele não atingia para receber complementação, mas o Vale do Jequitinhonha tem quantos municípios muito pobres que têm menos dinheiro que alguns municípios que são contemplados hoje no atual Fundeb. Da mesma forma, como nós pedimos a obrigatoriedade da informação de dados contábeis, vai permitir a gente enxergar de verdade o que está sendo gasto e investido na educação. Ao mesmo tempo que a gente também sinaliza a melhoria dos resultados. Mais dinheiro é importante,
Ter escola com um mínimo de estrutura também é necessário. Nenhum de nós brasileiros fica feliz de uma escola que não tenha saneamento, que não tenha água, que não tenha sala de aula, não tenha biblioteca. Agora, nós temos que garantir o direito de aprender. Os meninos não podem sair do ensino fundamental sem ler e escrever. As escolas precisam também apresentar para a sociedade os seus resultados. Nós queremos que as crianças saibam ler e escrever, que elas não terminem ao final da alfabetização e vão prosseguindo com as suas desigualdades de aprendizagem. Para isso precisa de apoio de quem? Da União, que tem que fazer o seu papel, e dos estados. Quem tem mais, inclusive do ponto de vista técnico, de formação, precisa ajudar para formar os professores dos municípios pequenos. Nós temos, no meu estado, o estado do Tocantins, nós temos dos 139 municípios, mais de 60 municípios, ou mais de 70, menos de 5 mil habitantes. Eles sozinhos não vão conseguir. É preciso apoio técnico. E para isso a gente quer incentivar também, para que não avaliar como resultado os que tiveram o melhor IDEB, não. Em relação a si próprio, como é que o município avançou? Às vezes ele hoje tem um IDEB de 4, mas ele saiu de 1,5. E ele teve ajuda de quem? Então a gente diz, dinheiro não vai resolver tudo, o dinheiro não garante, não é bala de prata, ele não garante automaticamente que o sistema vai melhorar. Então a ideia do texto é corrigir várias distorções, inclusive em relação a planejamento, a trabalho coletivo, e a prestação de conta para a sociedade. A sociedade quer saber o que está acontecendo com os nossos alunos nas nossas escolas. Deputada, 20% é bem menos que a proposta inicial de chegar até 40% de participação federal, mas está acima daquilo que o governo vinha aceitando negociar. O ministro reiterava que passar de 10% para 15% era o que era possível fazer. Hoje quem pediu vista aqui foi uma representante do governo. Isso está negociado, isso está amarrado de alguma forma para que se avance, principalmente no ritmo que o presidente Rodrigo Maia deseja de já votar logo após o Carnaval? Olha, as reuniões aconteceram, os estudos de fonte, algumas eu apresentei. Se vocês observarem, eu não coloco no Fundeb os recursos do Fundo Social e do petróleo, mas eu tenho documentos dizendo que esse dinheiro existe e que ele é crescente, e é crescente no mínimo nos próximos 32 anos. Então, tem fonte. O próprio governo enviou para a Câmara uma proposta de disponibilizar a cota federal do salário e educação. Então, ele pode ser usado como parte da complementação e, embora seja diferente do que foi colocado, né, o governo tem outras fontes, ele apresenta a proposta de discutir partes dos fundos constitucionais, a taxa de administração, que em tese não afeta nem estados nem municípios, mas sim a relação do governo com os bancos em termos de financiamento. A tarefa nossa não é de apontar fontes, mas obviamente para dizer quanto a gente conseguiria chegar, a gente fez todos os estudos para dizer, olha, aqui dá para mexer, aqui é uma prioridade que pode ser atendida. Então acho que as reuniões, ontem nós tivemos uma reunião com o pessoal convidado pelo presidente Rodrigo Maia, com a área da economia, com o próprio governo. Eu acredito que a gente tem condição de votar e acho que, como foi dito mesmo, a gente seria necessário muito mais do que o que nós estamos colocando. Mas eu acho que, primeiro, 20% a gente pode ter influência direta na mudança, porque hoje, com 10%, a gente já está nos estados 7 do Nordeste e 2 da região Norte. Como é que nós vamos dizer que nós temos um novo fundo para corrigir distorções, para garantir um per capita melhor, se a gente não consegue enxergar ou chegar a nenhuma das redes mais pobres desse país, que não estão só nos 7 estados do Nordeste e os 2 da região Norte. Então é um esforço também e um compromisso, e aí eu vou dar um exemplo bem concreto. Existem programas que são definidos arbitrariamente em nível federal e que para o Estado ou município receber apoio para o ensino médio, ele tem que aderir àquele programa. O que a gente está dizendo é nós precisamos que vocês planejem de maneira colaborativa, que tenham metas para melhorar a qualidade. Nós vamos dar um pouco mais de dinheiro, mas esses recursos você vai poder, por exemplo, o caso de Pernambuco, que tem excelentes resultados na escola de ensino médio integral, porque ele precisa aderir a um programa de ensino médio do governo federal e não só receber dinheiro para fazer o que já está dando certo. Então a ideia e o princípio é esse. Muitíssimo obrigado. Vamos chegar um pouquinho para cá, porque nós vamos conversar também com o presidente da comissão especial, o deputado Bacelar. Deixa os colegas continuando falando com a relatora. O deputado Bacelar, do Podemos da Bahia, além de presidir a comissão, teve uma importante sugestão acatada pela relatora no processo de
construção do texto. Uma sugestão que me corrija se eu estiver errado, deputado, tenta atender aquela demanda que muitos gestores, muitos deputados trouxeram de que, além de equalizar, de dar dinheiro para quem precisa mais, ter um percentual para premiar quem tem bons resultados. Né? Exatamente. Além da equidade, que é uma grande preocupação do fundo, o fundo começa também a ter, a partir de agora, o novo Fundeb, uma preocupação com avanços, uma preocupação com inovação, uma preocupação com resultados. Isso está garantido a partir de determinado percentual. Equalizada as diferenças entre as redes, será observado esses avanços. Perfeito. Bom, quero falar um pouco da construção política para aprovação, que é o que mais preocupa hoje, que houve aí um certo acordo com os governadores, inclusive o desenho inicial do relatório foi mudado para contemplar os governadores, mas com o governo federal a gente ainda não sabe exatamente o que foi possível avançar para garantir a aprovação, e a representante do governo hoje foi quem pediu vista, negando inclusive um acordo para deixar que a discussão avançasse antes do pedido de vista. Como é que o senhor está vendo essa possibilidade, até para cumprir o cronograma de aprovação no mês de março, que é o que está previsto pelo presidente Rodrigo Maia? Olha, eu como participei de todas as discussões, acompanhei todas as reuniões, a minha preferência era que discutíssemos e votássemos hoje, mas não há pressa nesse sentido. Nós vamos aguardar as duas sessões e possivelmente na quarta-feira votaremos o relatório, aí sim conseguiremos votar o relatório. Ontem nós tivemos reunião liderada pelo presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia, com o Ministério da Economia. Estavam aqui presentes o secretário executivo e o secretário especial do Ministério da Economia e discutimos a exaustão o assunto. Há também quem queira um percentual maior. Já fui procurado aqui pela liderança de outras bancadas defendendo um percentual maior. Mas eu acredito que o ideal seria 40%. 15% não dá uma educação pública de qualidade. Então 20% está no meio, nós vamos conseguir atingir aí um custo aluno-ano em torno de R$ 5.200, o que já é um grande avanço na educação brasileira. Perfeito. Esse pedido de vista, ele atrapalha de alguma forma a votação no Congresso de uma forma geral, visto que depois de votar a PEC também precisa entrar para a lei complementar, e, enfim, para que entre no orçamento de 2021? Não, um assunto com essa implicação, um assunto dessa importância, é quase impossível passar na comissão sem um pedido de vistas. O pedido de vistas vai nos dar mais aí uma manhã inteira para debater e em seguida vamos para a votação. O compromisso do presidente Rodrigo Maia é de votar em plenário essa proposta na segunda quinzena de março. O nosso esforço é que no próximo dia 4 isso já esteja votado na comissão e liberado para o plenário. Perfeito, muitíssimo obrigado, deputado Bacelar. E para a gente encerrar, a gente vai convidar uma deputada que pediu vista, ou seja, portanto, uma das deputadas que impediu que se avançasse na discussão, porque quer conhecer mais o texto. A deputada Adriana Ventura, do Novo, ela se inscreveu para falar contra, mas é bom a gente saber que há deputados que se inscrevem para falar contra, são favoráveis à parte, contrários à parte. Há deputados que são favoráveis, que têm aspectos contrários para mencionar. Então, assim, ser contra não significa necessariamente ser contra o Fundeb. Lógico que não, mesmo porque o Fundeb é um super instrumento para diminuir as desigualdades e melhorar a educação no nosso país. Agora, tem alguns pontos nesse relatório que, na nossa visão, são preocupantes e nós realmente precisamos discutir mais, ter tempo, inclusive, para ler, porque a disponibilização desse relatório, né, foi feita hoje. Sendo assim, a gente precisa ter um tempo para melhorar o debate, o nível do debate e das discussões. O que já chamou a atenção que preocupa o Partido Novo? Preocupa também o governo, que pediu vista também? Bom, uma coisa que realmente chama atenção é a questão de constitucionalização do custo aluno qualidade. Isso nos preocupa, porque não há consenso entre os profissionais da educação, nem sobre o valor, nem sobre a operacionalização. Então, eu acho que é um ponto que a gente tem que ter muita atenção. Outra coisa também é a questão de vincular. A gente precisa dar mais liberdade para o gestor tomar suas decisões no município. A questão de você aumentar de 60 para 70
né, ter um piso. Tem municípios, por mais que a maioria gaste mais do que isso, se um município você gasta menos do que 70, você está o quê? Induzindo o município a gastar mais? Isso para mim não faz nenhum sentido. Isso tem que ser vinculado, a gente não colocou no relatório a questão dos terceirizados, que eu acho que é um outro ponto. A gente precisa dar condições para os gestores que estão ali, fazer com que no seu município a educação seja melhorada. Então não é engessando, não é constitucionalizando tudo. Então a gente precisa só ver o que deve ser constitucionalizado ou não. Nós somos contra. Muitíssimo obrigado, deputada Adriana Ventura, do Novo. Hoje, sem sombra de dúvida, foi a reunião mais concorrida da Comissão Especial do Fundeb. Nós acompanhamos várias, você tem aqui no nosso histórico de lives aqui muitas discussões a respeito de para onde ir, como se alcançar uma evolução da educação básica, como se deveria ser tornado permanente ou renovado por algum período, mas hoje, sem sombra de dúvida, foi o dia que a comissão estava lotada de parlamentares membros, parlamentares suplentes, outros parlamentares para discutir a matéria, discussão essa que ficou para depois do Carnaval e, como dissemos, expectativa de votação na segunda quinzena de março. A qualquer momento a gente pode voltar com mais informações aqui da Câmara dos Deputados sobre o que rola na Comissão do Fundeb ou em outra comissão pela casa agora na Câmara. Até mais.